Beleza. This call is now being recorded. Ok. Estou vendo aqui a tela de vocês. Vamos lá, pessoal, resolver aí a nossa primeira questão, tá? O que ele vai falar aqui, ó? Marque a alternativa em que o uso da vírgula, então a gente vai trabalhar questões de pontuação, tá? Foi usada para separar um adjunto adverbial deslocado. Pessoal, o que seria esse adjunto adverbial que ele está falando aqui? A gente trabalhou bem, tá certo, na parte de classes gramaticais, que o adjunto adverbial, ele passa uma circunstância, tá? Ele passa uma circunstância. Circunstância de quê, professor? Pode ser de tempo, pode ser de lugar, pode ser de modo, mas ele vai passar uma circunstância. A gente tem que achar uma alternativa em que o uso da vírgula ela foi usada simplesmente para separar um adjunto adverbial deslocado. Primeiro, a gente vai ter que achar o adjunto adverbial. Como é que a gente vai achar esse adjunto adverbial? A gente vai achar algum termo que esteja separado pela vírgula, ó, olha lá a vírgula, e que esse termo que ela está separando seja um adjunto adverbial, certo? E a gente vai encontrar esse termo aqui em um desses itens. Vamos lá. Com postura e altivez, o palestrante iniciou o seminário. Vamos lá. Quem iniciou o seminário? O palestrante. Aí eu te pergunto, como ele iniciou esse seminário? Ó? Como esse palestrante iniciou esse seminário? Ele iniciou esse seminário com postura e altivez. Percebeu? Ele iniciou o seminário com postura e altivez. Então, aqui é o modo como ele iniciou aí o seminário dele. Deu para entender, pessoal? Então, eu acabei de identificar um adjunto adverbial de quê? Deslocado. Então, é o modo como ele iniciou o seminário, com postura e altivez. Só que, se vocês perceberem, a regra é quando a gente tem o quê? Um sujeito, um verbo, o complemento, e lá no finalzinho a gente tem o quê? O adjunto adverbial. A regra é como se ele fosse escrito assim, a regra de uma frase. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, na sua ordem direta. Porém, ele pegou esse adjunto adverbial aqui, ó, e deslocou, ele colocou no início da oração. Como ele colocou no início da oração, a gente diz que ele foi deslocado, tá? Ele foi deslocado. Então, pessoal, quando a gente desloca esse adjunto adverbial aqui, ó, que está presente na frase, olha lá, ó. Opa, aqui. Deixa eu grifar isso aqui, é porque o negócio está balançando aqui. Espera aí. Opa, tá aqui ele, ó. Pronto. Pronto. O que acontece, ó? Como esse adjunto adverbial foi deslocado aqui da frase, se vocês observarem, ele está no início, ele foi colocado aqui, ó, no início. Então, ele foi deslocado. Professor, esse adjunto adverbial de quê? De modo. Ele passa uma circunstância de modo. E essa vírgulazinha aqui, professor, ela é obrigatória? Sim, ela é uma vírgula obrigatória. Por quê, professor? Porque, vamos ver aqui, se esse adjunto adverbial ele pode se dividir. Ele pode ser curto, mas também ele pode ser longo. No longo, a vírgula é obrigatória. No curto, a vírgula é facultativa. Ou seja, você pode colocar ou tirar a vírgula e continua normal a frase sem erro gramatical. Vamos lá. Compostura e altivez indica modo. É um adjunto adverbial de modo. Está deslocado? Tá. Essa vírgula é obrigatória? Sim. Por quê? Porque ele é longo. Ó, 1, 2, 3, 4 termos. Ele é formado por quatro termos. Como ele é formado por 4 termos, a gente diz que ele é longo. Professor, e curto? Geralmente curto é com 2 palavrinhas, uma palavrinha, tá? Por exemplo, se eu falar hoje, vírgula, eu estudei. Quando você estudou? Hoje. Então, esse hoje só é uma única palavra, então ele é curto. Essa vírgula que tem depois do hoje, ela é facultativa, tá?
Então, quando a gente tiver um adjunto longo e ele está deslocado, essa vírgula aqui, ela vai ser obrigatória. Tranquilo? Então, aqui o gabarito já é a letra A. Tranquilo? Vamos ver aqui os casos, os outros casos de vírgula aqui, ó. Ansiosos, os parentes aguardavam por notícias. Bom, os parentes aguardavam é uma ação, tá? Ele está aguardando. Ansiosos. Ansiosos é um adjetivo que se refere a parentes. Opa, quando você tem um adjetivo, pessoal, lembra que eu falei, ó? Quando você tem um adjetivo que ele se refere ao sujeito aqui, no caso aqui parentes, né, os parentes ansiosos, observa que dá até para falar ansiosas, ansiosos, ou seja, dá para variar. Então, quem estava pensando que esse ansiosos aqui era advérbio, se enganou, porque não é, tá? Esse ansiosos é um predicativo do sujeito. Só que é um predicativo do sujeito que está deslocado, tá? Então, se eu falar ansiosos, os parentes aguardavam por notícias. Os parentes aguardavam por notícias, ansiosos. É como se ansiosos tivesse escrito bem aqui, ó. Só que ele foi deslocado. Quando eu desloquei ele, foi o que eu fiz? Eu coloquei uma vírgula. Olha lá. Quando eu desloquei ele, ó, eu coloquei a vírgulazinha aqui. Tá bom? Então, essa vírgula ela foi usada para isolar um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito este, formado pelo adjetivo que se refere a parentes. Tá bom? Então, aqui é um predicativo do sujeito, ansiosos. Tranquilo? Professor, como é que a gente faz para diferenciar esse predicativo do sujeito do adjunto adverbial? Eu pensava que esse ansioso era um adjunto adverbial curto. Não é, sabe por quê? Quando você estiver na dúvida, você pega essa palavrinha que você está na dúvida, ó, e coloca ela variando. Por exemplo, ansiosos e ansiosas. Ó, dá para colocar no masculino e feminino. Como dá para colocar no masculino e feminino, a gente já descarta essa ideia de ser o quê? Adjunto adverbial. Por quê? Porque o adjunto adverbial ele é formado por uma locução adverbial ou um advérbio. E os advérbios, eles não variam. Tranquilo? Então, não esqueçam disso aqui. Letra C. Vamos lá. Carlos, vírgula. Mande-me notícias quando eu estiver distante. Carlos, aqui é um vocativo. Então, ele utilizou a vírgula para separar o quê, professor? Um vocativo. Carlos, mande-me notícias quando estiver distante. O que é um vocativo? Ele vai chamar, ele vai invocar, ele vai chamar um nome. Caldas Novas, o maior complexo de águas termais. Olha aqui as vírgulas, ó, isolando esse termo. Professor, o que é que significa esse termo que está isolado entre vírgulas? Isso aqui é um aposto. Isso aqui é um aposto, ó. Porque ele está explicando quem é Caldas Novas. Caldas Novas, vírgula, o maior complexo de águas termais. Então, esse o maior complexo de águas termais, ele explica quem é Caldas Novas. Então, essas vírgulas, elas são obrigatórias, elas são utilizadas para isolar um termo explicativo, e esse termo explicativo é o aposto. Essas vírgulas, elas são vírgulas obrigatórias. Então, você coloca aqui, ó, obrigatórias. Tranquilo? Estudamos matemática, geografia, português e ciências. Observe que foram utilizadas vírgulas para separar termos de mesma função sintática. Quem estuda, estuda alguma coisa. Estuda matemática, estuda geografia, estuda português e estuda ciências. Todos esses termos são objetos referentes ao verbo estudar. Então, ele separa termos de mesma função sintática. Tranquilo? Matemática, geografia, português e ciências são objetos diretos. Ou seja, são objetos diretos, termos de mesma função sintática. Tranquilo, meus amigos? Então, aqui as vírgulas foram utilizadas para separar objetos diretos. Quem estuda, estuda matemática, estuda alguma coisa, estuda matemática, geografia, português e ciência. Termos de mesma função sintática. Todos esses termos aqui, ó, são objetos diretos. Tranquilo? Então, a única alternativa em que o uso da vírgula foi utilizada para separar um adjunto adverbial deslocado
Foi a letra A, tá? Que é uma adjunto adverbial de modo. Ele é longo, por isso que a vírgula é obrigatória. Letra B não pode ser. Ansiosos é um predicativo do sujeito que está deslocado, tá bom? Formado pelo adjetivo ansiosos. Carlos é um vocativo. O maior complexo de águas termais é um aposto. Matemática, geografia, português, ciências, termos de mesma função sintática. Né? Esses termos eles se referem ao verbo estudar. Quem estuda, estuda alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Tranquilo? Perfeito. Então, tranquilo, tá, pessoal? Vamos aqui partindo para a próxima questão. Gabarito da questão 21, letra A. Vamos aqui na questão 22, pessoal. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre o uso da próclise. Opa, professor, próclise? O que é isso daqui, professor? Próclise, o que seria essa próclise? Próclise, pessoal, para quem não sabe, tá? É quando a gente tem o verbo aqui, ó. Tá? E atrás do verbo, meus amigos, tá? Atrás do verbo, você tem o pronome. Como assim, professor? Pronome? Eu vou ter o verbo, eu vou ter o pronome atrás do verbo. Só que para eu ter uma próclise, ó, eu vou até colocar de uma outra cor. Eu tenho que ter um termo que vai atrair, então eu chamo de termo atrativo. Esse termo ele é atrativo, ele vai atrair o pronome para trás do verbo. Professor, vamos aqui por exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Então, próclise, o senhor falou que o pronome que se liga ao verbo, ele fica atrás do verbo, né? Certo. Mas o que é que vai atrair esse pronome? Um termo atrativo. Esse termo atrativo pode ser um advérbio, tá? Pode ser o que mais, professor? Pode ser uma conjunção subordinada. Pode ser o que mais também, professor? Um que. Professor, Pode ser um pronome que vai estar atraindo. Pode ser o que mais, professor? Uma palavra negativa. Olha lá, ó, uma palavra negativa também. Então, esses termos que eu coloquei aqui são os termos atrativos. Eles vão atrair o pronome para trás do verbo. Vamos aqui na frase para ficar mais fácil a gente identificar. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre o uso da próclise. Nunca se esqueça de mim. Verbo esquecer. Observa que o pronome está atrás do verbo. Tá vendo? Nunca se esqueça. Professor, por que, que o se não está na frente do verbo? Por que, que não é nunca esqueça-se? Cara, ele vai estar aqui atrás simplesmente por quê? Porque eu tenho um termo atrativo. Quem é? A palavra nunca. A palavra nunca, ela é o quê? Ela é um termo negativo. Quem são esses termos negativos? Geralmente o não. O não, ele chama. O nunca. Todos esses termos aqui, eles são o quê? Atrativos, eles são palavras negativas. Então, ele vai atrair o pronome para trás do verbo. Então, aqui foi empregado corretamente, ó. Nunca atraiu o pronome. Tá certo? Aqui se vive. Opa, já paro por aqui mesmo, pessoal. Ah, professor, o pronome está aqui atrás do verbo, né? Tá. Verbo viver. Quem vive, vive. É o verbo intransitivo. Professor, não é vive, senão? Pois é. Quando a gente tem uma pontuação, a gente não pode iniciar depois dessa pontuação com pronome oblíquo. É uma regra, é um princípio. Então, se eu tenho uma pontuação aqui, ou iniciar uma frase com pronome oblíquo, está errado. Por exemplo, professor, você vai chegar na sua namorada hoje e vai se ligar no que eu vou falar para vocês, ó. Presta atenção. Essa palavrinha aqui, ó, te amo, tá certa?
Tá certo eu falar te amo? Ou é amo-te? Pronto. Então, se você pegar um namorado, para quem é solteira, pegar um namorado e ele vai falar com esse negócio de te amo, é porque ele não sabe português não, tá? Porque isso aqui tá errado. Beleza? O correto é o quê? É o feio aqui, ó. É o amo-te. Beleza? Então, o que que acontece? Por quê? Porque eu não posso iniciar com pronome oblíquo. Beleza? Pronome oblíquo, ele vem depois, ó. Então, se tiver uma pontuação ou o início de frase, eu não posso iniciar com pronomes em oblíquo. Ele tem que vir na frente, tá? Então, aqui tá errado essa frase, ó. Foi utilizado erroneamente aí o pronome, tá certo? Erroneamente o pronome. Então, não é se vive, é aqui, vírgula, vive-se. Pronto, aqui tá certo. Beleza? Letra C. É necessário que o traga de volta. Pessoal, já vou dar o bisu para vocês, tá? Toda vida quando vocês verem o que, eu não vou nem explicar o que é. Só acreditem no bisu. Se vocês verem o que, saibam. Ele é o fator atrativo do pronome, ó, que o traga. Então, o que, independentemente da função dele, se ele é pronome relativo, se ele é conjunção integrante, ele sempre vai atrair o pronome para trás do verbo. Ó. Vendo aqui o pronome atrás do verbo? Pois é. Então, viu que ele é atrativo. Se o tiver na frente do verbo, está errado. O pronome é para estar atrás do verbo quando tiver o que, porque o que ele é atrativo. Aqui é o lugar onde te conheci. Oh, pronto. Perfeito. Onde é o que, professor? Pronome relativo. Ele é utilizado, a gente já estudou em aulas passadas, que ele é utilizado quando a gente usa a ideia de quê? De lugar fixo. Lembra? Lugar fixo. Pois é. Se ele é utilizado numa ideia de lugar fixo, então ele é pronome relativo. Lembra? Ele é um pronome relativo que só pode ser utilizado para retomar a ideia de lugar fixo. Pronto, perfeito. Professor, se ele é um pronome relativo, então ele é um fator atrativo, né? Sim. Então, obrigatoriamente, o pronome tem que estar aqui atrás do verbo. Então, aqui perfeitamente foi usado, assim como também nesse item C. Tá bom? Ela não quis a blusa, embora lhe servisse. Professor, por que o li está atrás do verbo? Porque eu tenho uma conjunção subordinada concessiva. Lembra? Embora concessiva. É uma conjunção concessiva. Professor, são todas as conjunções que vão atrair? Não. Somente as subordinadas. Então, escreva aí. As conjunções coordenadas, elas não são atrativas. Somente as conjunções subordinadas têm a capacidade de atrair. Então, ó, já vou colocar aqui uma ressalva que somente as conjunções subordinadas elas são capazes de atrair o pronome para trás do verbo. Tranquilo? Então, aqui também está correto. Observe que eu li, ó, que está atrás do serviço. Então, ela não quis a blusa, embora lhe servisse. Quem serve, serve algo. Serviu o quê? A blusa a alguém. Esse alguém é o lhe. Esse lhe foi empregado como objeto indireto. Tranquilo? Lembra que eu falei para vocês, ó? Lhe, ele é utilizado como objeto indireto. Tá bom? Então, a gente percebe bem nessa frase aqui. Pessoal, conseguiram pegar direitinho? Mais ou menos, quem nunca viu, acho que deu pelo menos para ter uma pequena noção sobre esses termos atrativos. Então, quem são os termos atrativos? Pronomes, advérbios, conjunções subordinadas, o que. O que sempre vai ter aquela função de atrair, tá? Independentemente de qual função dele, ele vai atrair. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá. Questão número 23. Marque a alternativa
que possui uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Bizu. Pessoal, qual é a característica que a gente vai ter que utilizar para identificar uma oração subordinada adjetiva na hora da sua prova? O que é que a gente tem que utilizar? Opa, quem está perguntando aí, pode levantar a mão? Alguém levantou a mão? Que quer falar? Vai ser ao contrário do adjuntado nominal. Jonathan, o adjunto adverbial ele tem uma característica totalmente diferente do adjunto nominal. São coisas diferentes, tá? Ok, então vamos continuar aqui. Foi sem querer. Vamos lá. Vamos lá. Vocês lembram, pessoal, o que é que faz a gente identificar uma oração subordinada adjetiva? Vocês lembram? O que é que a gente, qual a principal característica que a gente para identificar uma oração subordinada adjetiva? Pessoal, para a gente identificar uma oração subordinada adjetiva, tem que ter um pronome relativo. Quem são os pronomes relativos, pessoal? O que, quando dá para substituir por o qual, a qual. O quem, o onde, o cujo. Lembram? Pois é, pessoal. Isso aqui é a principal característica que para a gente poder identificar, tá? Uma oração subordinada adjetiva. Falou adjetiva é porque tem um pronome relativo. Falou explicativa é porque ela tem uma vírgula. Uma vírgula isolando essa oração. Tá certo? Porque se não tivesse vírgula, ela ia ser o quê? Restritiva. Restritiva sem vírgula. Explicativa com vírgula. Então, vamos aqui identificar alguma oração que a gente consiga substituir o que, ou o quem, ou o onde, ou o cujo, por o qual. Vamos lá? Vamos lá. Se vocês observarem, olha esse item D aqui, ó. Indiferentes à perda dos bens, que eram muitos, ou seja, que retoma os bens, ó. Os quais. Vendo, ó? Os quais, ó. Pronto, já identifiquei. Porque ele retoma quem? Os bens. E esse DOS é a contração de di mais os. Os é um artigo que se refere ao substantivo bens. Tá vendo? Ah, professor, entendi. Então tá aqui, ó. Já pode marcar que você não erra. Professor, e as vírgulas? E as vírgulas, hein? Tá aqui, cara, as vírgulas, ó. Uma vírgula aqui e outra aqui, ó. Tá vendo? Essas vírgulas aqui, elas estão isolando a oração, ó. Então, essa oração ela foi iniciada por um pronome relativo. Então, que eram muitos é um pronome relativo. Aliás, o que é um pronome relativo, tá certo? Que inicia essa oração subordinada adjetiva. Tranquilo? E o que, professor? É um termo anafórico? É, ele está retomando bens. Tá bom? Me perguntou em relação à vírgula. Eu posso somente pelo bisur da vírgula para achar um adjetivo. Perfeito, Diene. Sim. Aqui eu posso afirmar perfeitamente. Primeiro, você identifica o pronome relativo, lógico, para ter certeza que é uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, para ser adjetiva, ela tem que ter um pronome relativo. Para saber se é explicativa ou restritiva, é só olhar para a vírgula. Se essa oração aqui está entre vírgulas, ou ela tem só uma vírgula antes, ela é explicativa. Beleza? Então, vamos lá. Continuar aqui. Certo, professor, o senhor já encontrou o gabarito, mas eu quero saber das outras. O aluno é assim, o aluno gosta de saber de tudo. Então, vamos lá. Ninguém fala nada porque tem medo. Ninguém fala nada já que tem medo. Que tipo de oração é essa, professor? Que está iniciando aqui pelo porquê, ó. Ela é causal. Então, ela é uma oração subordinada. Subordinada causal. Certo? Ela é causal. Beleza?
Causal. Vou colocar aqui, opa. Causal. Beleza? Então tá aí. Oração subordinada é causal. Já que uma vez que, ó, uma vez que tudo isso aí é causal. A professora ficou tão irritada que mandou todo mundo para a diretoria. Então ela ficou tão irritada, tão que, ó, tão que. Então aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva. As consecutivas, elas, na maioria dos casos, elas são formadas pelo quê, professor? Tão, tamanho e tanto, precedidos de um quê? Tá bom? Então, tão, tamanho, tanto, precedidos de quê? Tão que, ó, consecutiva. Por quê? Porque gerou consequência. A professora ficou tão irritada, qual foi a consequência? Que ela mandou todo mundo para a diretoria. Tranquilo? Próximo. Se você não comer, não assistirá ao filme. Se. Aqui é uma condicional, concorda comigo? Ó, oração subordinada adverbial condicional. Tá bom? Condicional. É o se então. Se você não comer, não assistirá ao filme. Então aqui passa uma ideia de condição. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Todos querem isso. Lembra? Quando a gente substitui o que por isso? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente substitui o que por isso, a gente tem o que? Tem a conjunção integrante, pessoal. Lembra? Conjunção integrante. Beleza? Substituir o que por isso, eu vou ter uma conjunção integrante. E as conjunções integrantes, professor, iniciam quais tipos de orações? Elas vão iniciar as orações subordinadas, tá? Substantivas, lembram? Substantivas. Lembra quando eu tenho o que? Conjunção integrante, elas iniciam orações subordinadas substantivas. Ah, professor, tudo bem. Quem quer alguma coisa, quer o que, professor? Quer isso. Isso o quê? Que você tenha sucesso profissional. Então, toda essa parte que está sublinhada, ela é uma oração subordinada substantivo. E o detalhe, quem quer algo. Quer é verbo transitivo direto. Então, todo esse termozinho que está sublinhado aqui, ó, ele funciona como um objeto direto. Então, por isso que a gente chama essa ação subordinada substantiva de objetiva direta. Professor, lembra daquela apostila que eu coloquei para vocês? Demo? Leram aquela apostila? Tem uma parte que explica sobre isso daqui, tá? Então, pessoal, aquela apostila que eu forneci para vocês, pessoal, primeiramente, ela está muito boa. Leiam aquilo ali, pessoal, vai facilitar. Eu produzo aqueles materiais para que vocês leiam, para quando a gente chegar na resolução de questões, vocês visualizarem mais fácil. Tranquilo? Fica bem mais fácil vocês visualizarem. Então, ó, aqui, que conjunção integrante, eu vou ter uma oração subordinada substantiva. Como essa oração aqui ela está funcionando como objeto direto, ó, então ela é objetiva direta. Tranquilo? Perfeito? Então tá aqui, pessoal. A gente meio que fez uma revisão, né, sobre as orações aqui nessa questão. Então, a questão aqui eu criei aí para a gente revisar. Então, gabarito tá 23, letra D. E aí, professor Muniz, Oi, pode falar. para gente pegar logo assim de cara, para ela ser um adjetivo explicativo, ela precisa vir logo exprimir na característica do ser do que vai falar a questão, é? Você poderia reformular a sua pergunta novamente, para ver se eu consigo entender?
Quando ela vai ser assim, para a gente pegar logo de cara, que ela vai ser um adjetivo explicativo. Ah, Precisa vir explicar uma característica do que se refere à qualidade própria de um ser. sim. Por quê? Porque a oração subordinada adjetiva, ela funciona como adjetivo. Qual é a função dela? Caracterizar, dar uma qualidade do substantivo. Por exemplo, quando ele fala aqui no item D, indiferentes à perda dos bens, vírgula, que eram muitos. Esse que eram muitos são características, são qualidades dos bens. Muitos bens, né? Então, a função da oração adjetiva é dar uma característica, é funcionar como um adjetivo, tá? Show. Então, perfeito. Lembrando, não esqueça, se vier entre vírgulas, ela é adjetivo o quê? Explicativa. Se ela não vier entre vírgulas, ela vai ser restritiva. Bom, vamos lá partindo aqui para a nossa questão 24. Pegando ainda a nossa revisão aqui dos termos. Vamos lá, pessoal. Essa questão é muito boa, tá? Eu criei ela aqui. Na frase, elas estão, sim, em plena cruzada de combate ao bullying. O termo sublinhado é. Olha que questão boa. O que é que vocês marcariam, pessoal? Eu sei que muita gente não fez, mas o que é que vocês marcariam nessa questão aí, ó? Em plena cruzada de combate ao bullying. Aí você pega essa parte aqui, ó. Combate. Você escreve aí, ó. Combate ao bullying. Certo? Aí você pergunta, professor, combate ao quê? É verbo, é? Não. Combate ao quê? Substantivo. Ah, substantivo, né? Certo. O combate, né, professor? É. Te pergunta, esse substantivo ele é concreto ou ele é abstrato? Ele é abstrato. Por quê? Porque o combate, ele depende de pessoas para ele existir. Combate é uma ação aí, é uma ação entre duas pessoas, aliás, entre pessoas, ou sei lá, ou animais. É uma ação, é abstrato, tá? Opa, se é abstrato, professor, eu já vou ficar ligado naquele negócio que o senhor falou, né? A diferença de complemento nominal versus adjuntade nominal, né, professor? É isso aí. É isso que você tem que ficar esperto. Pronto. Identificou o substantivo abstrato. Agora você vai só passar um tracinho aqui e identificar agora se esse termo que está sublinhado ele está recebendo a ação ou se ele é o praticante da ação. Ah, professor, é desse jeito aqui que acontece. E aí? O combate ao bullying. Eu te pergunto, é o bullying que está combatendo ou alguém que está combatendo o bullying? Ele está sendo meio que o quê? Passivo. Por quê? Porque alguém está combatendo o bullying. Então, o bullying ele está recebendo a ação. Concorda? Como ele está se ligando a um substantivo, então eu já descarto a função de ser objeto direto e de ser objeto indireto. Por quê? Porque esses dois, eles só acontecem quando eles se ligam a verbos, tá? No caso aqui do objeto direto, quando ele se liga a um verbo transitivo direto, e no caso do objeto indireto, quando ele se liga a um verbo transitivo indireto. Então, eu já descarto essa hipótese aqui de ser objeto direto ou indireto. Tá bom? Outro detalhe. Ou é complemento, ou é adjunto, ou é aposto. Tá bom? Aposto não pode ser, porque não está explicando nada, tá? Não tem nada explicando. Aqui é como se fosse um termo que está se ligando ao substantivo. Ou ele está complementando, ou ele está dando uma característica. Como ele é passivo, se ele é passivo, a gente já sabe que é o quê? Que é um complemento nominal. Acabou. Maria Preá. Aí você vem aqui, ó, marca a letra B e você não erra na sua prova. Imagina lá, você marcando letra Bzinha aqui, ó. Tem erro não. Beleza? Então, estamos aqui no final de ano. Parabéns aí pela quantidade de pessoas. As pessoas que acreditam no nosso trabalho. É isso aí. Gostando de ver aí vocês tudo online. Beleza, pessoal? É isso aí. Mostrando que a gente tem força e que vale a pena. Beleza?
Depois o pessoal que saiu vão sentir saudade, tenho certeza. Já sou acostumado com isso, pessoal. Não se preocupe não, tá? Todo final de ano é assim mesmo. Vamos lá. Então, gabarito da 24, letra B. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Ei, professor, Diga. voltei na questão, por favor. Na hora. Vamos lá. Diga aí, qual a sua dúvida? Nesse caso aí, o combate, ele é um substantivo abstrato, beleza. E no lugar do bullying fosse um concreto, ele seria o quê? No lugar do bullying fosse um concreto, você está falando de combate, né? Aqui, no lugar de É, o combate combate, fosse um concreto, não, é o substantivo abstrato. Aí logo em seguida dele, tá. tivesse uma outra palavra não sendo um passivo, não sendo passivo. Sendo ativo, né? Que você está Pronto, dizendo? sendo ativo, Pronto. justamente. É, Se fosse sendo um ativo, seria um adjunto adnominal. Quer um exemplo? Ó, deixa eu te colocar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Pronto. Amor de mãe. Pronto, aqui, ó, esse termo aqui. Aí você vem aqui, ó. Amor não é abstrato? Pronto. Abstrato, ó, substantivo abstrato, certo? É abstrato, perfeito. Agora eu te pergunto, amor de mãe. É a mãe que está praticando a ação de dar o amor ou ela está recebendo? Aqui ela pratica a ação, ó. Ela que dá o amor. Então aqui, esse de mãe é adjunto adnominal. Entendeu? É só trocar esse de mãe por materno, amor materno. O cara dá até para trocar, ó, pelo adjetivo. Entendeu? Então, se fosse ativo aqui, seria adjunto. Beleza? Deu para tirar sua dúvida show, aí? professor. Deu certo aqui, viu? É mais Beleza. para anotação aqui também. Tranquilo. Perfeito. Esses bizus a gente só consegue ter, pessoal, na hora que a gente está resolvendo as questões, porque às vezes eu só consigo desenvolver, cara, quando eu resolvo muita questão. Porque eu vou lembrando de todos os bizus guardados na minha cachola. Beleza? Pessoal, a questão número 25, ela fala de um assunto que eu julgo assim muito importante que cai demais em prova, cara. Que é o quê? Tipologia textual. Alguém já estudou isso alguma vez na vida em português? Tipologia textual? Tipologia textual. Não? A gente vai aprender meio que agora, tá? O que seria essa tipologia? Os tipos de texto que a gente vai ter. Professor, pode ser um texto narrativo, pode ser um texto dissertativo, aqueles textos que vocês fazem lá na prova do Enem, que é para escrever, dar uma opinião, né? Tem o texto injuntivo, que é aqueles textos que você faz receita, né? Receita de bolo, por exemplo, receita de remédio, bula de remédio. Isso são textos injuntivos ou instrucionais, tá? Tem os textos narrativos, que tem toda uma história, um espaço de tempo, personagens. Tem os textos descritivos, que eles descrevem as coisas, então é bem fácil identificar, tá bom? Então é o seguinte, vamos responder essa questão aqui, ó. Marque a alternativa que possui um texto dissertativo argumentativo. O problema está no seguinte, quando eu falo dissertativo, acho que deixa eu escrever aqui, ver se eu acho um espaço em branco aqui. Não tem espaço em branco. Mas vamos lá. Quando eu tenho um texto dissertativo, vou escrever aqui embaixo. Ó. Anota aí. Nós temos dois tipos de texto dissertativo. Um é o argumentativo e o outro é o expositivo. Qual a diferença dos dois, professor? O argumentativo, o autor quer te convencer. Ele tem uma opinião dele no texto sobre aquele assunto. No expositivo, ele só expõe uma ideia. Ele não quer te convencer de nada. Ele expõe uma ideia de alguma pessoa.
Ele só expõe uma ideia. Pronto. Ele está narrando, acho que a palavra certa não é nem narrar. Ele está apresentando, tá? Ele está apresentando uma ideia. Pessoal, é porque acho que ficou. Alguém compartilhou a tela errada. Tá aparecendo aí compartilhar? Acho que não tá aparecendo, pessoal. Alguém apertou o botão errado aí. Deixa eu ver se eu volto aqui. Alguém apertou aí alguma coisa errada aí. Foi. Alguém apertou alguma coisa aí. Pois é. Ah, pronto. Compartilhei aqui. Pronto, pessoal. Resolvido aqui o problema. Então vamos lá. O que que acontece aqui? O texto argumentativo ele vai ter uma opinião do autor. No expositivo ele vai só expor uma ideia. Tranquilo? Somente expor uma ideia. Como assim, professor, expor uma ideia? Cara, ele não quer te convencer de nada, ele só está apresentando uma informação, só isso. Bora ver aqui o que a gente acha. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos da escola. Então vamos lá, o autor lá está escrevendo, né? Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Então aqui, ó, o autor traçou opinião. Então aqui tem o que, professor? Tem uma opinião do autor. Ele está dizendo aqui, né, que não bastasse a violência estar presente nas ruas, ela começou a vir aonde? Nas regiões mais seguras, tá? Então ele está querendo dizer o quê? Que as escolas são mais do que nunca alvo de ações de violência. Ele está falando, a opinião dele aqui, que as escolas estão violentas. Então aqui é uma opinião do autor. Lembra quando você está escrevendo aqueles textos para o Enem? Pronto, perfeitamente. Então aqui ele está traçando uma opinião. Então aqui a gente já tem sim a presença de um texto argumentativo. Ele traz argumentos da ideia dele. Tá certo? Alguém acertou esse item aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se alguém acertou aqui no chat. Pronto. Alguém conseguiu fazer? Ó, me disse que acertaram. Perfeito. Então olha aqui, ó. Então aqui ele trouxe argumentos, opiniões, tá bom? E essa item B, professor? Ganhou nova versão, revista e ampliada. O livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Sardes, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Arte Naif do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardis. Pessoal, aqui ele não está tentando te convencer de nada. Simplesmente ele está só expondo a ideia de um outro autor. Só isso. Está expondo uma afirmação, praticamente, de um outro autor. Ele não está tentando me convencer de nada aqui. De um outro autor. Ele está tentando me convencer de alguma coisa? Não. Tá? Pessoal, vocês estão conseguindo ver direitinho? Estou parecendo tipo umas coisinhas aí. Pronto. Então tá aqui, ó. Aqui eu só estou expondo uma afirmação de um outro autor. Beleza? Estou informando. Eu não estou argumentando nada. Não é à toa que ele diz assim, ó. Como define o autor? Assegura Ardis. Ou seja, ele está trazendo informações de um outro autor. Então aqui esse texto ele é expositivo. Expositivo, tá bom? Vamos lá. Lave bem as mãos,
pegue a xícara, coloque na mesa, coloque a farinha de trigo. Isso aqui, qual tipo de tipologia a gente tem aqui? Observe que eu tenho verbos no imperativo. Ó. Lave bem as mãos, pegue a xícara e coloque na mesa. Qual tipo aqui, professor, que a gente tem aqui de texto é esse? Ó? Injuntivo, tá? Injuntivo. O que é o texto injuntivo? Ele traz verbos no imperativo, tá? Ele indica como você deve fazer algo, tá bom? Presença de verbos no imperativo. Imperativo. Carlos comprou uma casa gigante com telhados espelhados e com uma entrada grande. Que tipo de texto é esse? Ó? Casa grande, telhados espelhados, uma entrada grande. Isso aqui é um texto descritivo. Tá bom? Texto o quê, professor? Texto descritivo. Tranquilo? Texto descritivo. Felipe, agora eu lembrei você, estava atrás de você hoje. Cara, meu celular tá uma bomba. O pessoal tá mandando mensagem, eu não tô conseguindo responder nada. É muita mensagem, eu não tô conseguindo. Felipe, você está convidado amanhã, tá? Ao vivo aqui eu estou te convidando. Amanhã, com confraternização que eu vou estar fazendo. Beleza? Fala com a Franciele, tá bom? Pode levar o teu filho, a filha, para tomar banho de piscina lá, tá bom? Então, o pessoal que mora aqui na minha cidade está convidado aí. Amanhã, 10 horas, vai ter um churrasquinho por lá. Beleza? Quem tiver Itapipoca pode aparecer lá, tá, pessoal? Não tem problema não. É isso aí. Quem mora aqui na minha cidade sabe que eu faço isso aí. Chama a galera, churrasquinho. Pode dar uma aparecida lá. Vamos lá, continuar aqui. É só falar com a Franciele aí, tá, pessoal? No final vocês falam com ela aí pra... Beleza? Vamos lá. Então, a letra D, ó, ela trouxe o quê? Trechos descritivos. Casa gigante, telhados espelhados, entrada grande. Beleza? Então, aqui, ó, texto descritivo. Ele traz descrição de coisas. Na tarde de domingo, na fazenda Senador Pompeu, uma jovem seguia nas veredas quando, de repente... Isso aqui é um texto narrativo, né, pessoal? Texto narrativo, ele traz o quê? Ele tem início, meio e fim. Então, tem toda uma introdução da história, o tempo onde se passa aquilo, os personagens que participam, onde acontece, tem o enredo da história. Então, tem toda uma produção de uma história. É um texto narrativo. Bom? Então, aqui o gabarito, como ele quer um texto dissertativo argumentativo, ó, então a letra A é o gabarito da questão. Beleza? Então, não tem erro não, tá, pessoal? Bora partir aqui para a próxima. Questão número 26. Vamos lá. Marque a alternativa correta sobre a regência verbal. Regência verbal, ou seja, eu vou ter um verbo, né? Eu vou ter um verbo, e esse verbo ele vai estar regendo um complemento. Esse complemento, tá, pessoal? Esse complemento, deixa eu aumentar aqui, pronto. Esse complemento que ele vai estar regendo aqui, pode ser, por exemplo, um objeto direto, pode ser um objeto indireto, tá certo? Se eu estou trabalhando com verbo, é porque ou é objeto direto ou é objeto indireto. Para ser objeto indireto, tem que ter o quê? Preposição. E a gente já viu isso aqui nas aulas passadas. Tranquilo? Vamos lá. Marque a alternativa correta sobre a regência verbal. Aspirou ao ar puro da manhã. Está certo, pessoal, isso aqui? Aspirou ao ar, está errado. Aspirou o ar. Por quê? O verbo aspirar no sentido de inalar, ele é o quê? Transitivo direto. Ele não existe preposição. Agora, o verbo aspirar no sentido de almejar, aí ele seria verbo transitivo indireto e, com certeza, ele exige o quê? A preposição. Então, como ele foi empregado aqui no sentido de inalar,
quem aspira, aspira algo, aspira o ar, não é ao ar. Tá errado isso aqui, tá? Agora, se eu falasse, ele aspira ao cargo, aí exigiria a preposição. Tranquilo? Esta era a vida a que aspirava. Olha lá, ó. Quem aspira, aspira a. Olha, exige a preposição. Como a gente tem um que pronome relativo, lembra que eu falei para vocês que as preposições, quando a gente tem pronome relativo, ela vem aonde? Ela vem atrás do pronome relativo. Lembra? Eu já falei em uma aula. Ó. As preposições tá aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Tá atrás do pronome relativo. Ó. Isso aqui é um pronome relativo. Pronome relativo. Certo? Então, a preposição está aqui, ó. Esse a é da regência do verbo aspirar. Esse aspirar aqui, ele está no sentido de quê, professor? De almejar. Ó, esta era a vida a que aspirava, a que almejava. Tranquilo? Então, aqui está correta. Não assistimos o show. Está errado. Não assistimos ao show. Verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto, ou seja, ele exige a preposição. Tá bom? Não assistimos ao show. Então, o verbo assistir aqui, ó, no sentido de ver, ele exige a preposição. Quem assiste, assiste a. Então, não assistimos ao show. Isso aqui cai demais em prova, tá, pessoal? Eu lembro dos meus concursos, sempre tinha uma questãozinha dessa do verbo assistir. Se for no sentido de ajudar, por exemplo, o médico assiste os jogadores. Aí ele é verbo transitivo direto. Bom? Esqueci do nome dela. Errado. Cuidado com esse verbo esquecer, tá, pessoal? Ó, quem esquece, esquece algo, não é de algo. Agora, se for esqueci-me. Opa, que é isso? Deixa eu apagar aqui. Esqueci-me. Esqueci-me do nome dela. Aí estaria certo. Por quê? Porque eu só vou empregar o dó quando eu tenho um pronome ligado ao verbo. Tanto do verbo esquecer quanto do verbo lembrar. Então, como não tem pronome aqui, ó, então não posso empregar a preposição. Certo? Beleza, vou repetir aqui, ó. Verbo aspirar, no sentido de inalar, ele é verbo transitivo direto, tá? Não exige a preposição, ó. O verbo aspirar, no sentido de almejar, ele exige a preposição. Por quê? Porque ele é verbo transitivo indireto. Cadê a preposição? Tá aqui, ó, atrás do pronome relativo. Verbo assistir, no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige preposição. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assiste ao show, tá? O verbo esquecer é o seguinte. Se não tiver o pronome, ó, esqueci-me do nome. Se não tiver o pronome, não tem preposição, fica só o artigo. Se tiver o pronome, aí vai ter a preposição. Como aqui não tem pronome, ó, ligado ao verbo, ó, esqueci do nome dela, tá errado. Esqueci o nome dela. Mesma coisa, você vai fazer uma associação do verbo lembrar. Ó, lembrar-me de algo. Se for lembrar algo, não tem preposição. Por quê? Porque o bizu do negócio aqui, ó, tá na presença do pronome. Então, se tiver o pronome, tem a preposição. Beleza? Viso uma situação melhor. Viso uma situação melhor, não. Verbo visar no sentido de almejar, ele exige preposição. Tem que ter o a. Ó, sentido de almejar. Ele visa a uma situação melhor. Então, tem que ter um a aqui, ó. Quem visa, visa a. Sentido de almejar. Professor, por que é que não tem crase? Porque aqui, ó, eu tenho um artigo indefinido. Lembra? Os artigos indefinidos, eles impedem a presença dessa crase aqui. Tranquilo? A gente já até estudou isso aí.
em outros momentos. Então, gabarito tá 26, letra B. Tranquilo? Bora lá. Questão número 27. Questão cobrando a questão aí dos pretéritos, dos tempos e modos verbais. Marque a alternativa que está no pretérito imperfeito. Vamos lá, pessoal. Marque a alternativa que está no pretérito imperfeito. Vamos lá. Eu fiz de tudo para você gostar de mim. Eu fiz. Essa ação ela é passada, então ela é pretérito. Confere? Eu fiz. É uma ação passada. Tranquilo? Eu fiz. Mas o pretérito ele se subdivide em dois. Pretérito perfeito e imperfeito. Perfeita ação concluída, imperfeita ação não concluída. Quando eu digo eu fiz, é o pretérito perfeito. Por que ele é perfeito? Porque eu concluí a ação. Eu fiz. Agora, se eu falasse eu fazia. Opa, é uma ação no passado, porém não sei se ela foi concluída. Então, se eu falar eu fazia, aí sim seria imperfeito. Ó. Você já tinha saído. Mesma coisa de eu falar, você já saíra. Você já saíra. Saíra, olha a terminação irá, ó. Mesma coisa de eu falar tinha ou havia saído. Lembra o bizu que eu dei para vocês, ó? Tinha ou havia saído é a mesma coisa que falar saíra. Que tipo de pretérito é esse? Mais que perfeito. Beleza? Pretérito mais que perfeito. Isso aqui já é batido. Isso aqui eu já ensinei para vocês. Antigamente eu falava. É uma ação que é passado, porém não sei se ela foi concluída. Tá aqui o gabarito. Ó. Eu falava. Aqui é o pretérito imperfeito. Eu não sei se foi concluído. Eu falava. Tranquilo, né? Aqui, ó. Eu cuidarei. Ah, isso aqui é futuro. É uma ação futura. Mas eu cuidarei. Eu cuidarei. É o futuro do presente, ó. Eu cuidarei. Como é que ficaria o futuro do pretérito, professor? Quando eu falo futuro, nós temos dois tipos de futuro, ó. Quais são os dois tipos de futuro, professor? Aí você anota aí no seu material. Nós temos o futuro do pretérito e nós temos o futuro do presente. Beleza? O pretérito é uma ação meio que futura passada. Por exemplo, ó, eu comprarei. Pretérito, ó, eu compraria. Eu cuidarei, ó, futuro do presente. Eu faria, é um futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Beleza? Então, gabarito essa questão, letra C, pessoal. Não tem nem para onde correr, não. Na prova, é isso aí. Ia estar lá na hora da prova. Então, se vocês souberem pelo menos identificar essa parte aqui dos pretéritos, fico muito satisfeito. E do futuro, por quê? Porque é o que mais cai em prova. Tranquilo? Bora partindo aqui. Questão número 28. Vamos lá. Marque a alternativa em que o verbo está no modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É o modo que indica o quê? Uma incerteza. É um modo que indica dúvida, incertezas. Não tem como a gente saber. É diferente do modo indicativo. O modo indicativo são aqueles verbos que indicam certeza, uma afirmação certa.
Já o subjuntivo não, ele deixa uma dúvida no ar. Não é uma coisa incerta. Bora identificar onde é que a gente encontra esse modo? Vocês conseguiram identificar já aí, pessoal? Na questão? Vamos lá, a participação de vocês. Vamos lá, participação no chat, que eu quero vocês ativos. Vamos lá, conseguiram identificar? Eu quero ter o contato com vocês. Coloca aí no chat, vamos lá. Nem que você erre, coloca aí. Coloca o que, é que você acha que é o gabarito dessa questão. Vamos lá. É letra A, é letra B, é letra C, é letra D, é letra E. Coloca no chat, vai lá. Vamos participar. Isso aí, ó. Tô conhecendo a cara de vocês agora. Robson, Elimar, Paulo Henrico, Thales Roberto, Luana, Felipe Barroso. Aí, ó. Natalício, Felipe. A galera é boa. Jonathan. Aí. Vocês conseguiram identificar e chegar ao que eu queria. Vamos lá? Olha lá. Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Se não é uma certeza, é uma incerteza. É uma possibilidade, mas não é uma coisa certa. Então tá aqui o nosso gabarito. Perfeitamente vocês conseguiram identificar, pessoal, o modo subjuntivo, tá? Então o modo subjuntivo, geralmente, aqui no caso é um condicional, né? Que aqui, ó, uma das características, conjunção condicional. Tá vendo? Beleza? Então aqui é uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma coisa que é incerta. Geralmente começa aqui com se, com o que e com o quando, tá? Modo subjuntivo. Se, que e quando. Pega, anote aí o bizu. Beleza? Então tá aqui. Discursa muito bem. Isso aqui é o modo indicativo, tá? Afirmando, ó. Indicativo. Discurse como ele. Discurse. Ele tá dando uma ordem. Então, se ele tá dando uma ordem, que modo é esse? Que é muito presente nos textos injuntivos. Modo imperativo. Ajude. Ó. Ajude a senhora a atravessar a rua. Modo imperativo. Não farei nada enquanto você não chegar. Não farei. Também. Aqui, ó. É o modo indicativo. É uma afirmação, é uma certeza. Ele está dando a certeza, ó. Não farei nada enquanto você não chegar. Tranquilo? Então, gabarito da questão 28, letra A, pessoal. Beleza? Show de bola. É isso aí. Vamos lá? Questão número 29. Essa aula aqui vocês assistem em velocidade número 2.0, tá, pessoal? É uma aula muito boa para revisão, tá? Vocês vão aprender muito conteúdo aqui nessa aula. Vamos lá. Marque a alternativa em que a concordância do sujeito e o verbo foi feita corretamente. Vamos lá. Sujeito, verbo e o complemento. É a ordem direta de uma frase. O que é concordância? Quando eu falar concordância, é porque eu vou concordar verbo com o núcleo do sujeito. Tá? Sujeito e verbo. Ah, professor, e regência? Regência é verbo e complemento. Ó o bizu, ó. Regência. Regência é verbo com complementos. Verbo com sujeito é concordância. Tá vendo? Bizu, né, professor? Ah, entendi. É. Então, se a questão falar em concordância, você vai sempre simplesmente associar, se for concordância verbal, lógico, você vai associar verbo com sujeito. Tá? Então, presta atenção aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar aqui no âmbito da concordância agora, tá? A gente já trabalhou regência de alguns verbos ali numa questão que a gente trabalhou bem. Vamos lá. A maioria dos alunos foram à excursão. Quem foram à excursão? A maioria dos alunos. Está aqui o sujeito, ó. Ah, e o verbo é esse aqui, né, professor? É.
Presta atenção. Esse sujeito aqui que traz assim, ó, a maioria dos, a minoria, grande parte, a gente chama de sujeitos partitivos. O que é que são sujeitos partitivos? Esses sujeitos que trazem a maioria de alguma coisa, a minoria de alguma coisa, grande parte de alguma coisa, a gente chama de sujeitos partitivos. Como é que é feita essa concordância desse sujeito com o verbo, professor? Bom, ou esse verbo aqui, ele concorda com a maioria, ou esse verbo aqui, ele concorda com alunos. Ah, professor, entendi. Então, ele pode concordar com os dois? Pode. Se ele concordar com a maioria, esse sujeito fica no singular. Então, foi. Também estaria certa. Se concordar com alunos, era foram. Então, pode ser feita essas duas formas, professor? Pode. Somente nas expressões partitivas. Ah, entendi. Então, pode concordar com os dois, né? O termo aqui, maioria, e o termo aqui, que é o especificante, que é o substantivo que especifica o que seria essa maioria. Ah, entendi. Então, tá certo, professor, esse primeiro item? Tá. Porque foram, ó. Se tá no plural, é porque tá concordando com quem? Com alunos. Tranquilo? Aqui tá correto. Gabarito. Vossa Alteza pediste silêncio. Errado, pessoal. Quando a gente trabalha com pronome de tratamento, anote aí, ó. Pronome de tratamento, a concordância, ela é feita, pessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Entendeu? Terceira pessoa do singular. Essa concordância, ela é feita na terceira pessoa do singular. Tranquilo? Ah, professor, então Vossa Alteza pediste ou é pediu? Pediu. Vossa Alteza pediu silêncio. Não é pedistes. A gente tem a mania de dizer, Vossa Alteza pedistes. Vós pedistes. A gente quer utilizar a segunda pessoa do plural. Tá errado. Pronome de tratamento, ó, terceira pessoa do singular. Vossa Alteza pediu. Tá bom? Haviam sérios problemas. Errado, pessoal. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele não fica no plural, ele sempre fica no singular. Então, havia. Havia sérios problemas. Professor, mas sérios está no plural. Não importa. Verbo haver no sentido de existir, ele sempre fica no singular. Tá bom? 99% dos alunos comprou as frutas. Opa! Quando cair essas questões de porcentagem, associem parecido com essa questão aqui das expressões partitivas. Por quê? Porque ou concorda com a porcentagem ou concorda com o especificante da porcentagem. Ou seja, se eu concordar com 99%, vai ficar no plural. Se eu concordar com alunos, também fica no plural. Então, está errado isso aqui. O certo seria o quê? Compraram. Por quê, professor? Bom, ó, se for menor que 2%, menor, a concordância é feita no singular. Professor, e se for maior ou igual a 2%? Se for maior ou igual a 2%, a concordância é feita o quê? No plural. Beleza? Ah, então 99 é maior que 2, né, professor? É. Então aqui fica no plural, ó. Ele deixou no singular. Professor, mas eu não posso concordar com esse outro não também, o alunos? Pode. Alunos não está no plural também? Tá. Então é compraram, não é comprou. Concordando com as duas formas, sempre ficaria no plural. Esse item D aqui, pessoal, foi uma questão que caiu na prova da PMCE, da OCP fez. Ela cobriu esse caso aqui de concordância, tá? Confiam-se em pessoas honestas, tá certo? Tá não. Quem confia? Não sei. Aqui é sujeito indeterminado. Quando esse verbo aqui, meus amigos, ó,
ele for verbo transitivo indireto, e ele está se ligando a um se, a gente já sabe que é um sujeito indeterminado. Bizu, na regra da concordância, esse verbo que está se ligando na partícula se a gente identificar que ela é o índice de determinação do sujeito, esse verbo que está se ligando a ela nunca pode ficar no plural. Ele sempre fica no singular. Então tá errado. Não é confiam-se em pessoas. É confia-se em pessoas honestas. Por isso que o nosso gabarito da 29 é letra A nas expressões partitivas. Não esqueçam que isso aqui é questão de prova. Tranquilo? E a nossa última questão da noite, uma questão de interpretação de texto, que eu vou começar a trabalhar com vocês, essas questões de interpretação de texto, para facilitar aí a gente entender mais e acertar todas as questões de português na prova. Vamos lá. A menina corajosa. Pessoal, como é que o senhor faz, pessoal, a interpretação? Eu vou lendo e vou grifando aqui, ó. Esta história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Olha lá, ó. Que é minha avó, o qual é minha avó. Isso aqui já é o quê, professor? Pronome relativo. Lembra? A gente estudou? O qual é minha avó. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. No sítio, adjunto adverbial de lugar. Seu pai sustentava a família na roça. Todos os dias, ela ia levar comida para o pai no roçado, um lugar longe de casa. Opa, o lugar longe de casa está explicando quem é o roçado. Então, essa vírgula está sendo utilizada para separar o quê? Um aposto. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Ó, pronome possessivo. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Ok. Então, ele tá... O que é que ele está querendo falar aqui, professor? Primeiro parágrafo. Percebe-se que é um texto narrativo. Ele está narrando uma história. Ele está contando. Aí tem toda uma introdução, tem o tempo, tem o lugar, tem os personagens. Ó. Aconteceu com a minha bisavó paterna. Foi contada pela filha dela, que no caso é a avó dela. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Seu pai sustentava a família na roça. Todos os dias ela ia levar comida para o pai no roçado, um lugar longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Perfeito. Até agora ela está só narrando aí como é que está acontecendo as histórias. Vamos lá. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, num lugar onde a mata era fechada, ó, onde, ó, retomando a ideia de lugar fixo, viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande. Olha lá. Onça grande, ó. Grande adjetivo que se refere ao substantivo onça. O bem é um advérbio de ó, tá intensificando praticamente, aliás, ele está se referindo ao adjetivo grande, não é isso? Onça bem grande. Com o bote armado. Isso, intensidade. Uma onça muito grande. Com o bote armado. A ponto de pular do capinzeiro em cima dela. No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. A danada, a onça, né? Pouco a pouco, sempre olhando para o bicho, ela foi se afastando para trás sem se virar. Olha aí. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Perfeito. Continuando aqui. Quando chegou em casa, opa, vírgula, olha lá. Ó. Quando chegou em casa, ó, oração subordinada adverbial. Vê se alguém vai acertar isso aqui. Quando, ó, temporal, lembra, ó? Temporal.
Por quê? Ideia de tempo. Quando chegou em casa, vírgula, vírgula obrigatória, né? Porque está deslocado. Estava sem voz. Sem voz é o modo como ela estava. Depois de muito tempo, é que conseguiu falar. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar a onça, mas não encontraram. Opa! Olha o pronome aqui atrás do verbo, ó. Por que que ele está atrás do verbo? Aula de hoje. O não é o que, professor? O não, ele é um termo atrativo. Mas não a encontraram. Minha bisavó, possessiva, foi muito corajosa. Foi, verbo de ligação. Corajosa, predicativo do sujeito, que se refere à bisavó. Muito, advérbio de intensidade. Por quê? Na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre dela, basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Tá vendo? Beleza. Então a gente viu um texto puramente aí narrativo e com uma lição final aí em relação à questão da onça, um conselho aí da bisavó. E aí, pessoal? Qual a finalidade do texto? Será que é refletir sobre um fato cotidiano? Será que é relatar uma experiência? Será que é alertar quanto aos perigos da mata? Será que é expor uma opinião acerca de um ato de coragem? Então, você lê um texto, você percebeu que é um texto narrativo, mas no final ele trouxe o quê? Ele contou o quê? Uma história, mas para te relatar uma experiência na mata fechada, pessoal. Não é questão de alertar quanto aos perigos, porque alertar quanto aos perigos ele seria o quê? Muito genérico. E aqui, no contexto, ele simplesmente está relatando uma experiência em relação à questão da onça, para alertar, né, relatando uma experiência em mata fechada. Então, para quem acertou, gabarito a última questão, letra B, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se a galera acertou. Pessoal, essa questão aqui, tá? Ela foi elaborada por mim, tá bom? Peguei um texto e aí a gente criou essas alternativas. Tranquilo? E aí a gente finalizou a nossa aula de hoje, bem tranquila. Espero que vocês tenham gostado e eu quero dicas para a gente ir melhorando cada vez mais, tá bom? Então, se gostaram da aula, aliás, pode até encerrar a gravação já, tá? Pode encerrar a gravação. Coloca aí no chat se gostaram da aula. Eu, particularmente, achei muito produtiva, tá certo? Muito boa aula. Beleza, pessoal? Então, pode encerrar a aula aí, tá bom? Pois é. Show de bola, né, pessoal? Então, é o seguinte. Amanhã, essas questões aqui... Pessoal, amanhã vocês resolvam essas questões aqui do texto, no Socrative, beleza? Porque essas questões, elas estão no Socrative. Tranquilo? Então, quem está aí gravando, pode encerrar a aula. Beleza?